Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos no 4º episódio do MyPhysioCast. Eu sou a Débora Dadalt e o nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade para vocês. Eu sou Glaziela Sena, nós somos da MyPhysioCare, uma empresa de reabilitação, e hoje nós temos mais uma convidada super especial, que é inclusive nossa paciente, com muito prazer, Mariana. Vou falar um pouquinho do seu currículo aqui, vamos ler. Mariana Reis, professora, pesquisadora, palestrante, já foi gestora de políticas públicas no estado, na prefeitura de Vitória, né, da pessoa com deficiência. Queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história de vida. Bom, se apresentasse. Apresenta pra gente, Mariana. Eu primeiro quero agradecer pelo convite, assim, e também pelo meu primeiro podcast. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da fisioterapia também, além, né, de falar um pouquinho de mim, que me é tão importante, né, enquanto cadeirante, pessoa. Mas é isso, eu sou professora de educação física, sou personal, atuo na área há muitos anos, também sou administradora. E, como você falou, eu atuei durante 10 anos no município de Vitória, coordenando as políticas públicas na área da pessoa com deficiência. Atualmente, da pandemia para cá, eu resolvi diminuir um pouco a minha carga de trabalho, a prática e voltar para a academia. Por isso, enquanto pesquisadora, hoje eu desenvolvo meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que por isso também estou aqui, né, por causa da catástrofe que aconteceu lá. Então, estamos todos aguardando a cidade resolver, se reestruturar, né, um pouco as vidas e os serviços para voltar. Nossas aulas seguem online por enquanto, mas eu sigo estudando agora, pesquisando também na área da pessoa com deficiência, as políticas públicas na área da pessoa com deficiência, movimentos sociais e também subjetividade. Eu faço meu doutorado em sociologia, o meu mestrado também em sociologia política e agora o meu doutorado em sociologia. Tem uma sopa de letrinhas, né, na minha formação. Mas é bom assim. Isso, a gente costuma falar assim, que na verdade não é só a sua referência profissional, né, o seu currículo, ele não é números, né, ele conta da sua história, do que você construiu ao longo dos anos. Não é fácil para ninguém estudar. Mas aí uma pessoa que se desloca para outro estado, Sim, né, com todo um contexto social, financeiro, de acesso, né, principalmente, que a gente até conversou isso algumas vezes pelo telefone. Então, isso mostra que não há limites, né? Qual é o limite de se buscar o conhecimento, de se alcançar os seus objetivos, o seu sonho? Eu nem tenho essa palavra, assim, no meu cotidiano. É uma das palavras que eu nem tenho muita familiaridade, assim, com limites, eu nem costumo usar. Mas, realmente, o que mais importa disso tudo é a missão com que a gente vai levando essa caminhada, né, da vida de cada um. E eu entendo a minha como essa aqui, de bater esse papo bacana, trocar experiências entre a gente e que, de alguma forma, possa atingir as pessoas que estão ouvindo. Quem sabe causar, né, alguma reflexão, mas não é nenhuma pretensão, né, que faça essas mudanças, mas no mínimo uma reflexão sobre alguma coisa que possa tocá-las. As mudanças começam assim, né, com uma reflexão, né? Eu acho muito importante a gente, como fisioterapeutas, ter esse tipo de discussão, né? Sem a gente parar de olhar para o paciente e olhar para pessoas, né? Num contexto social inteiro, né? Por isso que eu achei muito interessante a gente conversar e bater esse papo com você, para a gente ter essa visão mesmo, né? De uma pessoa, de trazer a visão e uma pessoa muito entendida no assunto, né? Que já fez parte das políticas. E não é o entendido do estudo, né? Da ciência, né? Você vive. Você vive. Né? Você é esta pessoa, sim, né? Que tem as necessidades de acesso, né? Você não é uma pessoa com a cadeira, você da cadeira, né? Mas você é uma pessoa que anda com a cadeira. Então, assim, o limite, às vezes a gente
esbarra neles, né? Quando a pessoa não teve uma alteração e de repente ela começa a apresentar alguma coisa que impeça ela de estudar, de seguir a sua vida pessoal, de ter uma profissão, de trabalhar, né? Sim. E assim, dentro das suas palestras, eu acredito que você discorra sobre esses assuntos, Sim, né? Bastante. Nas palestras tem muitos temas bacanas e nos quais eu sou contratada para falar e que realmente merecem atenção, né? A cadeira, ela faz parte de mim, ela é meu corpo. Eu só estou aqui por causa dela, né? Senão eu não estaria aqui, por exemplo. Então, não é a Mariana da cadeira, não. É a cadeira e a Mariana. Sim. É quase uma só, né? Mas você estava falando da questão de acesso da cidade, né? Então, essa mudança para Porto Alegre me causou bastante impacto para perceber o quanto Vitória está avançado. É mesmo? Em relação a muitas capitais. Me impactou, para dizer minimamente, me surpreendeu, porque eu esperava que fosse um pouco melhor. Não que não tenha políticas, enquanto pesquisadora, não posso afirmar que não tenha políticas, mas que provavelmente essas políticas não estejam efetivadas, ou talvez nunca foram efetivadas plenamente, né? Então, realmente, o acesso, ele é uma porta de entrada para todo mundo, mas para mim é fundamental, imprescindível. Sim. O que me dificultou estar mais em Porto Alegre no início do meu doutorado foi a precariedade dos serviços de acessibilidade na cidade. Eu faço essa comparação com Vitória, né? E que na minha pesquisa ela vai se tornar mais explícita, né, sobre essa comparação de acesso, assim, das políticas voltadas para a pessoa com deficiência. Então, vamos falar, puxando já para a gente informar, o termo correto hoje é pessoa com deficiência. O termo técnico correto hoje, utilizado para se referir às pessoas com deficiência, é pessoa com deficiência. Só de saber que foi o próprio movimento das pessoas com deficiência que disseram, não quero mais ser chamado disso, daquilo outro. Somos pessoas, seres humanos com algum tipo de deficiência e que a gente não quer que você finja não ver. Sim. Entende? Nós não queremos esconder a deficiência de ninguém, queremos que todos vejam as deficiências. E precisa ser visto, né? Claro. Então, somos cidadãos de direitos e dignidades, como todos, né? Com características diferentes, né? Então, pessoas com deficiência é o termo correto hoje para se utilizar. É preciso um exercício diário para se policiar quanto à utilização dos termos. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas com deficiência que não se atentam para isso. Sim. E, de uma forma muito prejudicial, aumenta a discriminação, que a gente luta para que desapareça. Porque não se sente incluída, então, né? É diferente de você ter a política de inclusão e de realmente a pessoa se sentir, né, incluída. Esse é um nome, é um termo que ele não é estático. Mais para frente pode ser que venha outro, mas hoje é esse. E a gente precisa fazer esse esforço, porque não dá para objetificar, por exemplo, a pessoa com deficiência por uma sigla PCD. Sim. É uma luta que a gente está quase perdendo, porque as próprias pessoas se intitulam como PCD. Isso é nefasto. Você vê até o concurso público, né? Faz lá um artigo e eles colocam lá para a pessoa PCD, né? Não coloca a descrição, então, né, do termo. O que a gente tenta a vida inteira sair dessa minorização. Essa sigla vem e joga a gente ali de novo, né? Nesse pacote das minorias, da objetificação, né? De realmente vamos diminuir, vamos limitar. Se você procurar estudar a fundo essa subjetividade dessa sigla e o quão nefasta ela é, de fato, você pararia de usar, porque não contribui para os exercícios que a gente faz dia a dia, do cotidiano, né? Para garantir a equidade das pessoas diferentes, da diversidade humana. Hoje, o MyFisiocast ele tem como objetivo trazer informação de qualidade para a sociedade.
Então, a pessoa com deficiência, ela também precisa de informações direcionadas para os seus próprios direitos, deveres, como ser humano de uma sociedade. E aí, né, sabendo aqui que você trata assunto como acessibilidade, mercado de trabalho, sexualidade, né, e gênero, né, a mulher com deficiência. Então, vamos tentar descrever um pouquinho, assim, do que você pode trazer de conhecimento mesmo, né? Porque, assim, a sociedade que não tem uma deficiência, né? A parte da sociedade que não tem uma deficiência, às vezes ela não entende o peso, né? Da responsabilidade dela de trazer as pessoas para o nosso meio. O mundo precisa mudar, a pessoa com deficiência que vai mudar. A gente não consegue mudar as pessoas, né? Mas a gente pode todo dia botar uma pedrinha lá e modificar um termo, né, os tabus, isso, né, de que porque a mulher não pode aquilo, porque a gente nem tem uma discussão aqui de gênero, né, para saber quem tá certo, quem tá errado, não, mas assim, é o conhecimento mesmo, trazer assuntos de relevância, de peso, e que muitas das vezes a gente não sabe, não é nem porque não faz, não é nem porque não sabe, é porque não ouviu mesmo falar do termo, falta de conhecimento. Claro, essa questão, por exemplo, só para fechar dos conceitos, não é que hoje se criou que pessoa com deficiência. A gente teve, né, aleijados, inválidos, portadores de necessidades especiais, deficientes, tantos outros nomes, vários nomes, muitos eufemismos, né, para esconder a deficiência atrás desses nomes, até nas legislações mais antigas a gente vai encontrar, mas o que nos salva é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um dos maiores documentos que a gente tem, e que lá tem um artigo falando onde se lê portador, onde se lê deficiente, lê-se pessoa com deficiência. Sabe, por aí a gente já tem que começar a fazer esse exercício de falar o conceito correto, entende? Então, só para falar, é uma questão de conceitos e valores que vão mudando no decorrer da vida, né, da sociedade. Até por isso não é um conceito estático, mas só para que a gente está em metamorfose mesmo, né? A gente, o que era certo hoje, amanhã passa a não ser tão certo assim. Exato. O importante é que a gente se abra para entender e praticar aquilo que faz com que o outro se sinta melhor. Né? Se eu sei que você gosta que fale de uma forma que vai te fazer se sentir representada, melhor, te causar um bem-estar, por que eu vou falar diferente? Sim. Sabe, é uma questão muito também de praticar o termo correto e também de respeito daquilo, principalmente, sabe? né? Respeito da pessoa, né? Igual você falou da cadeira, que você chegou aqui graças à cadeira. Porque, assim, o olhar é sempre esse, nossa, a Mariana, mas você não é a Mariana, você é a Mariana, entendeu? E depende da cadeira ou não. Mas só que é a cadeira, graças a Deus, porque a gente não tem que ter essa visão, nossa, da cadeira, aquele olhar de coitadinha, não. Você é uma mulher empoderada, que faz tudo que você pode fazer. Pra entendeu? gente, na nossa visão aqui foi assim, gente, olha que máximo. Eu fiz o convite, ela não perguntou nada. Eu vou. Simplesmente veio. Isso, assim, trouxe uma reflexão interna entre a gente, porque eu fiquei preocupada, assim, falei, gente, será que eu vou chegar lá e causar alguma coisa ruim, né? Poxa, eu podia ter avisado. Mas eu falei assim, ela não colocou objeção, eu vou e pronto. Olha, eu falo que eu nasci para ser cadeirante, nem sempre as pessoas que estão à minha volta estão prontas para ouvir isso, né? Mas é uma missão, eu tenho esse perfil, eu não sou diferente porque me tornei cadeirante, sou a mesma Mariana, mas eu tenho essa missão de informar. Se eu não quisesse vir aqui, eu já colocaria, né? Sim. Um obstáculo, ou então um não, porque a gente aprende também a dizer não, né, numa etapa da vida. Mas não foi isso, eu acho que foi uma conexão muito importante e que acho que também é o momento de eu aparecer um pouco mais. Não, de falar mas aqui, essa porta é sua. Essa aqui é pra você mesmo. Essa mesa aqui é pra isso. Mas de falar um pouco mais, que eu sou muito guardadinha, né? Reservadinha. Não, a gente não para de falar. A gente fala muito. E voltando ao assunto sobre a informação de qualidade, isso é muito importante neste momento, principalmente porque a gente vai atravessar
daqui a alguns meses a nova etapa das eleições, né, municipais. E a gente está falando também de um público que vota, de um público que precisa participante votar, dentro que da precisa sociedade. participar, exatamente. E nem sempre essas informações chegam de qualidade ou nem chegam. Não chega. Às vezes as pessoas não sabem os direitos que elas têm. Não sabem os direitos que têm, e a informação daquele candidato, por exemplo, não chega a um surdo, não chega a um cego, não chega com uma linguagem simples. Então não atende, não acessa, e aí ele fica de fora desse pleito, por exemplo, sabe? Então informação de qualidade tem que ser não só da gente, mas também garantir o acesso dessa informação a todas as pessoas, né? Você tinha falado um número que de pessoas com deficiências em Vitória. Não sei se você tinha falado qual é o número? A gente no município de Vitória, assim, enquanto gestora, não há como você fazer gestão sem ter informação. Sim. A partir do momento que eu me tornei gestora no município de Vitória, eu deixei de ser a Mariana cadeirante, passei a ser a gestora Mariana, que não importa se tem acesso ou não, o meu trabalho estava na frente disso tudo. Sim. Eu parecia mais uma cabrita montanhesa, assim, para poder você ia escalando os lugares, para poder exercer o trabalho e em prol de uma luta coletiva e não de uma luta pessoal da Mariana. E aí a gente tá aí a sua missão, né? Tá aí a missão. E daí a gente precisa de números, porque sem informação a gente não... Para você ter com quem conversar também. Eu tenho tantas, né? Sem informação não tem como fazer gestão. Sim. Eu acho muito incrível a pessoa deixar isso passar, sabe? Não saber para quem você está fazendo a sua gestão, a sua política, a sua relação. Sabe, se você não tem até porque se essa você quantidade, faz um bolo para 10 pessoas é uma coisa, agora se você faz um bolo para 50 é outra coisa. Outra coisa. Então, Vitória tem, segundo o censo do IBGE 2010, que é o censo que eu trabalhei até pouco tempo atrás, mas agora a gente já tem o de 2022, e que é importante trabalhar com o censo de 2022, né? Não tem o que se discutir, embora tenha sido feito por amostragem. A gente tem esse censo e é preciso trabalhar com ele, mas o de 2010 era quase 100 mil pessoas com deficiência no município de Vitória. Sim. O universo do Espírito Santo, ele quase chega próximo assim, ao universo brasileiro. São muitas pessoas com deficiência no estado, sabe? Olha que legal. Então, é importante que a gente... Que bom que nós estamos com um número tão elevado e com recursos, né? Que você disse inicialmente, né? Que comparado, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, a gente tem mais recursos, né? É verdade. A gente, não que tenha recursos apenas, todos têm. A efetividade. O que acontece é uma competência técnica para gerir essas políticas, porque dá muito trabalho, sabe? Com certeza. Então, a gente teve alguns anos de queda nos serviços, de afastamento do movimento, do enfraquecimento das políticas, do enfraquecimento dos mecanismos de controle, como os conselhos. E agora a gente então volta. A gente ficou pelo menos 6 a 8 anos sem a nossa Conferência Nacional. E agora, em 2024, a gente volta a ter a 5ª Conferência Nacional. Eu fui em 3 conferências como delegada do Estado. Então, é importante. Então, faz os municípios se movimentarem, os estados se movimentarem para chegar aqui na Conferência Nacional e discutir transversalmente as políticas voltadas para quase... 46 milhões de pessoas no Brasil, segundo o censo de 2010. 22, esse número cai para 22, 24 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. E aí, essa conferência é importante. Então, volta a se fortalecer o movimento das pessoas com deficiência. E assim, as sentido, academias, sabe? né, seja num evento dessa proporção, assim... são extremamente necessárias porque a gente vê e compara, né, com outros países, outros estados, o que eles estão fazendo,
o que pode ser mudado aqui, o que teve de experiência lá que dá para certo aqui, que talvez, não, a gente já tentou aqui não deu certo. Por exemplo, a gente tem um decreto de 2004 que estabeleceu 10 anos para que a frota do estado e do município de transporte público esteja plenamente acessível. Se você for olhar ao pé da letra, não está 100% acessível, entende? Então, é quando eu falo de competência técnica, porque exige um gestor que vá levar esse assunto, pessoa com deficiência, políticas públicas, em todas as pautas das reuniões. Sim. Ela não está só no campo do urbanismo, do desenvolvimento da cidade, de obras, mas na educação, na saúde, turismo, lazer, esporte, todas. É amplo, por isso é transversal. E aí a gente agora, eu acredito que estejamos novamente no caminho do fortalecimento, dos encontros, dos debates, mas... Você sente que existe uma união de classe, assim, existem pessoas que querem essa mudança? Existe. Porque às vezes eu vejo, assim, que é muito separado, né? Por exemplo, não existe, assim, pessoas que se reúnem para cobrar, entendeu? Só se fala muito, mas não tem a cobrança mesmo. Nem todas as pessoas têm esse pique ativista. Porque tem que ter um pique também, Tem que ter, porque... E é graças a esse número de pessoas que atuam... Que cobram. Incansavelmente com relação às nossas conquistas e lutas, que a gente não perdeu de vez muitas coisas, sabe? Então, nesses últimos anos, a gente beirou aí o abismo das perdas, dos retrocessos. E isso foi muito importante, que essas pessoas que batalharam ali, né, de frente mesmo, para que a gente não perdesse tanto, sabe? Então, a gente tem pessoas importantes que estão ali na luta. Temos bastante instituições também importantes que estão atentas a essas conquistas, a garantia delas também. Então, e temos também pessoas muito bacanas, assim, que de forma isolada tentam ganhar força de forma para formar um coletivo. E isso eu percebo agora. Você falou em separar. Se inclua nesse grupo. Você falou em separar. Houve um momento que se desintegrou mesmo, mas não é bacana isso, sabe? Mas é claro que para cada deficiência há uma especificidade. É isso que eu ia falar. Então, os surdos vão batalhar por isso, as pessoas com deficiência física vão batalhar por aquilo, mas não podem perder o foco de que essa diversidade humana existe, e se tiver bom para mim, vai estar bom para o surdo, vai estar bom para o cego, vai estar bom para todo mundo, para você que não tem deficiência nenhuma. Que nós estamos fazendo aqui, porque eu acho que tem que ser visto mesmo, né? Porque nós vamos ser um pingo de um oceano, né? Mas assim, um pinguinho que alcance lá 2, 3, daqui a pouco esse 2, 3 reproduz, vira mais 2, né? Ai, você falou em oceano, meu Deus. Eu amo, né? O mar. Eu vi várias fotos suas. Você falou em jet ski. Sentiu até a brisa do vento agora, vamos pro oceano, vamos, gente. Vamos pro oceano. Mas que bom que você falou que Vitória é uma cidade mais acessível, porque a gente ama morar em Vitória. Eu não sou daqui, né? Eu vim de fora, mas cada vez que eu passo pela praia, eu falo, ai, gente, como é bom morar aqui. Eu sou apaixonada pela cidade. Pois é. E Vitória, ela tem um espaço muito importante no movimento das pessoas com deficiência. Aqui tiveram grandes revoluções para as conquistas que hoje a gente usufrui de direitos, de garantia de direitos, sabe? Aqui, na década de 80, por exemplo, o movimento das pessoas com deficiência, eu ainda nem sonhava em ser cadeirante nessa época, porque eu me tornei cadeirante em função de um acidente de carro há 32 anos atrás. E nessa década de 80, um grupo de pessoas com deficiência se reuniu aqui para debater direitos, políticas, aqui em Vitória.
E aí eu não posso deixar de falar do meu grande amigo Cláudio Vereza, estava ali, e neste momento esse grupo decidiu, instituiu o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi criado aqui em Vitória. Então Vitória tem um lugar especial nesse movimento, 21 de setembro. Política pela luta, chegando, né? aí. É uma alusão à entrada da primavera, ao Dia da Árvore, como uma recarga de esperança, de renovação para as lutas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o mercado de trabalho aqui no estado do Espírito Santo. Como é que é? Bom, a gente está falando... se a gente vai falar assim, sobre o mercado de trabalho e outras coisas que a gente mencionou aqui também, não dá pra gente deixar escapar a palavra capacitismo, sabe? Que é uma palavra que nos persegue já há algum tempo e ela é bastante cruel, né? Na vida de quem tem deficiência. Quando a gente fala de mercado de trabalho, essa palavra ela está mais explícita ainda por causa de diversas barreiras encontradas pelo profissional com deficiência e também aquele profissional que visa selecionar, né, recrutar. Então, o capacitismo, só para a gente deixar um pouco mais claro para quem está nos escutando, ele é uma palavra que está diariamente na vida das pessoas com deficiência. Fazendo uma relação do capacitismo, é a mesma coisa que o machismo para as mulheres, o racismo para os negros. Assim é o capacitismo para as pessoas com deficiência. Muitas vezes ele é sutil, né? Sem pretensão, quase ele não que já chega arrebentando a porta, quase né? que invisível, sabe? Mas que faz um estrago profundo na vida da pessoa com deficiência. E é engraçado porque o capacitismo ele tá assim bem do ladinho assim. As pessoas taxam as pessoas com deficiência de super-heróis, ou de coitadinha, instalam nele o espírito de superação para dar conta das barreiras e obstáculos que a própria sociedade impõe. Então esse capacitismo é cruel, assim, ele é invisível e ele é cruel. Então assim, é diariamente. E então só para deixar claro que a gente também precisa saber sobre essa palavra que atrapalha o avanço do ser humano com deficiência na vida. Mas o mercado de trabalho, a gente tem hoje a Lei 8.213 de 91, está fazendo aí 34 anos, e ela é muito importante para que o profissional com deficiência esteja no mercado formal de trabalho. Sem ela, a quantidade que hoje ainda é mínima de profissional no mercado formal, sem ela não seria nada. Então, ainda temos que entrar com pontapé na porta das empresas. Para exigir os direitos. Para que o profissional com deficiência esteja trabalhando. Então, incluir a pessoa com deficiência no ambiente corporativo é muito mais que cumprir a lei de cotas. Sabe? É você avançar para o desenvolvimento. Então, total, porque assim como todos temos contas para pagar, né? E não é se restringir. Né? Gente, falando em conta para pagar, a vida da pessoa com deficiência é tão cara. Ela empurra você para uma vida de luxo, assim, sempre que você queira. Porque luxo é uma cadeira que você precisa, é uma almofada. Cadê os direitos iguais? Eu tava tudo muito que saúde também é bem-estar físico, né? Tá lá na Constituição, não fomos nós que inventamos isso, né? Mas, então, não é luxo, mas a gente aqui, a gente tá numa bolha, né? Financeiramente falando, claro que ninguém aqui, nós não estamos nadando em dinheiro, mas assim, a gente tá numa bolha que você consegue ter esse tipo de recurso ainda. E as pessoas que moram na periferia mesmo, que não tem como comprar cadeira, que não tem como comprar almofada, entendeu? É uma realidade muito cruel, né? Cruel, e são para elas que a gente precisa
fazer essa conferência, debater as políticas do Estado, debater as políticas do município. Fica aqui o nosso convite para as próximas pessoas, para aqueles que estão aí acima de nós, né? Essa mesa que estejam abertas para a gente discutir, para a gente trazer esse assunto cada vez mais aqui. Os conselhos precisam estar fortalecidos, cada vez mais essas casas precisam estar arrumadas, né? Os conselhos precisam estar fortes. São os mecanismos de controle e quem está à frente das políticas precisa entender que pessoa com deficiência não é só daquela pasta que ele está lá, que é de todas, precisa ter um papel de articulador para que esse assunto esteja em todas as pautas, sabe? Mas o mercado de trabalho é uma área muito carente de debates, carentes de informação de qualidade, né? Mas que a gente ainda tem a lei que protege, possibilita que o profissional esteja trabalhando formalmente. Né? E ela é muito necessária. Eu estava vendo, né? A gente até comentou de uma conhecida nossa que veio a Vitória, né? E ela até pouco tempo falou que a Tabata, por exemplo, ela é uma cadeirante, atriz. E quando vão colocar uma cadeirante em novelas, eles contratam um ator que não é cadeirante, né? Sendo que podia incluir, né? O quick face. Isso aí. Porque isso é visual, né? As pessoas precisam ser vistas para a gente aprender a cobrar também, né? Então, isso é importante. E entra aqui o capacitismo, né? O capacitismo. Exatamente. Então, porque contrata um ator, sendo que a gente tem atrizes pessoa, né? que exatamente vive aquilo, né? Então, eu sou atriz profissional, sindicalizada. Eu fiz a minha prova. Você é multi, né? Há muito tempo atrás, assim, e eu fiz a minha prova no SATED daqui do Espírito Santo. Isso tem 28 anos, 29 anos. E eu fiz a prova fora do palco, porque o palco há 29 anos atrás não tinha como. Jamais poderia. Uma rampa, né? Jamais. Né? Jamais poderia imaginar que atriz cadeirante pudesse ser alguém, atuar né? E tal. E eu me lembro que a minha prova foi embaixo, assim, todos os avaliadores estavam lá na plateia e eu estava bem ali embaixo, quase que eu não sou vista, né? Porque eu fiz a minha prova ali. Então, essa é também uma questão. Essa instituição existe ainda? O SATED, o Sindicato dos Artistas. Quando eu sou contratada para fazer uma propaganda, por exemplo, agora que eu dei voz a uma personagem que vai estrear brevemente, eu fui perguntada, você tem o registro, você é profissional. Né? E a avaliação hoje é feita como? Avaliação Você falou da prova? Da prova, para se profissionalizar. Não, hoje a gente já tem teatros com acesso ao palco. Dentro do estado. A gente tem o Sônia Cabral, o SESI de Jardim da Penha. Legal. A gente tem o Carmélia. Então fica a dica aí para quem tá querendo fazer acesso. curso. Não foi um acesso pensado pré-cadeirante, embora o Sônia Cabral, sim. Agora, os outros é para levar equipamento e que a gente usufrui da rampa também, mas é uma maneira de se chegar. Sim. Fiz muitos eventos no Teatro SESI, que até então era o único do estado a ter acesso. Já aqui de Vitória, né, para ter acesso a cadeirante. Eu trouxe muitos artistas cadeirantes, muitos palestrantes cadeirantes, quando eu fui gestora, e aí eu sempre escolhi o SESI para recebê-los. Legal. Porque tinha acesso ao palco. Bom saber que dentro do nosso estado, né, a gente nem imagina, assim, é uma realidade, né? Nós profissionais da saúde, a gente não imagina que tenha todo esse aparato, que tenha todo esse preparo, que tem... A gente tem o Rodopios e Piruetas, né, que é um projeto que eu tenho enorme consideração, que eu comecei na MSCAM, e são todos bailarinos com deficiência e precisam de acesso ao palco, com dignidade, né? Então, já se apresentaram também no Teatro SESI, andam se apresentando muito por aí também. Então, agora, veja que é diferente. Essa etapa vai sendo aberta, e aí agora os profissionais artistas também vai sendo aberto esse debate. A Tabata é uma grande representação na área que a gente tem para esse caminho, assim como outros grupos que ela faz parte também, né, dos menestréis, grupos de teatro, de dança. Isso melhorou bastante, mas ainda precisa
caminhar mais fortemente, sabe? A gente não pode achar que não existe, porque precisa eles estão aí. de querer, né? Assim, a empresa, eu quero incluir, né? Porque é importante, né? Como a gente fala de escolas inclusivas. E depois, lá na frente, é inclusão no mercado de trabalho. Não tem. A gente briga tanto para ter escola e chega lá na frente não tem inclusão no mercado de trabalho, né? A educação é outra isso aí área, é um campo amplo, que a gente precisa mesmo. Bem, mas é muito importante. Sim. A gente tem vários trabalhos sendo feitos na área da educação, vários debates, vários enfrentamentos, assim como em outras áreas também, né? Que tentam, como se fosse um cabo de guerra, puxar para cá, puxar para lá, sem considerar, aí, né? sem considerar as pessoas com deficiência na íntegra e sem considerar o modelo biopsicossocial do ser humano com deficiência, sabe? Isso é muito importante ter em mente quando vai se discutir qualquer assunto sobre a pessoa com deficiência, e ao contrário do que eu vi muito em Porto Alegre. Lá tem uma ACD, então você só vê pessoas circulando ali na ACD, no entorno da ACD, ou seja, modelo médico de avaliação, modelo médico da pessoa com deficiência ainda muito presente, potente ali, sabe? Sim. Então, vai tratar, vai cuidar da doença, né? A doença, e aí fica ali. Então, e é a muito vida, a qualidade, o lazer, né? A educação se desprende total, Exatamente. né? A parte social Perde, é necessário, foco, né? É necessário a gente sempre conversar, sempre debater e manter o movimento das pessoas com deficiência forte, sabe? E aí quebrando um tabu, né? Quebrando meio clichê, mas a sexualidade, né? É outro assunto bastante interessante para ser abordado, né? Porque as pessoas com deficiência são mães, são pais, vivem, namoram. Então, e que bom, né? Que bom, sabe? Mas é muito bacana você descobrir outros caminhos também para a sexualidade. Fica uma visão muito mais ampla desse prazer, desse sentir, né? Você realmente se torna diferenciado com relação a isso, daquilo que foi estabelecido. Muitas vezes tudo que é estabelecido, mas sexualidade, né? De ser só de uma forma, de ser só de um caminho. E aí você, enquanto pessoa com deficiência, se redescobre. Quem está com você se redescobre também outros caminhos para a sexualidade. Se eu estiver errada na minha pontuação, você me corrige, fica à vontade. Mas assim, a gente vem de uma estrutura, de cultura mesmo, de sociedade, onde os meios se juntam, né? E aí quem tem um cabelo um pouco para cima ou quem tem um braço para baixo não vai, não, cabelo é aqui, ó. Quem tem cabelo é aqui, quem não tem cabelo é para cá. E na verdade a gente tá falando de relacionamento de pessoas. Sim. Que independente, né, hoje então com tudo isso que a gente tem vivido da globalização, das informações de ponta, né, os termos que cada vez mais vêm se afinalando para que a gente não cometa erros, né, de termo mesmo, né, como a gente falou aqui, da pessoa com deficiência. Então, assim, quando a gente fala da sexualidade, né, não tá dizendo só do sexo, né, em si, mas da pessoa se notar, né, se ver no meio, se empoderar, acreditar nela, né, seja porque ela alcançou um marco, estudou, conseguiu um emprego, passou no concurso, ou que seja, né, conseguiu entrar na faculdade. Então, acho que a sensualidade, ela também... Porque você se relaciona com pessoas. Isso? Posso dizer que seria dessa forma? Perfeita, a definição maravilhosa. Nem preciso falar mais. Não precisa, por favor, desculpa. Mas é exatamente isso. Eu acho tão bacana, assim, que eu já vi, assim, situações em que a pessoa chegar assim para mim e tá passando no carro, sabe? Olhar, dar uma paquerada e de repente me vir cadeirante e ficar
desconcertado, sabe? Isso é bacana. Não que eu viva isso, sabe? Mas eu, lá atrás, né, muito nova, existe, né? Isso já aconteceu. mesmo. E isso acontece, claro, né? De ver uma porque, pessoa às vezes, grávida, cadeirante, e falar, gente, quem foi o cafajeste que fez isso? Mas Como até da relação com a pessoa, tipo, a pessoa mesmo, né? Assim, será que eu tenho esse direito ainda de sentir isso, entendeu? Também. Porque é uma criação de novo, né? Você vai ter que aprender de novo o que fazer, o que realmente dá prazer novamente, né? Um outro sentido. E às vezes eu tive aula, né, na faculdade, e o que... Muitos anos, gente. Faz anos que eu tive aula disso na faculdade. Porque depois acabou que não foi minha área de atuação, né? Mas, assim, eu me lembro que a gente fez muita entrevista e as mulheres falavam assim, não, eu tenho vergonha de falar sobre isso com a minha fisioterapeuta. E, às vezes, é um campo que nem a fisioterapia lembra de abordar, porque, às vezes, você tem que trabalhar muitas coisas e é um campo importante, né? É importante você se sentir desejada, é importante você sentir prazer. Então, assim... E, às vezes, as pessoas elas têm vergonha de conversar sobre isso, né? Será que eu vou poder fazer sexo? Será que eu vou poder, sabe, sentir? Exato. Então, assim, é importante falar sobre esse assunto. Sim, são as coisas, são as primeiras coisas que quando um cadeirante surge, esse questionamento é o primeiro que se faz, né? E, gente, mas nós somos todos erógenos, assim, não tem como esconder a sexualidade, nem tratar da sexualidade, a gente Nós somos. Somos. Não tem como esconder. Não pode ser um tabu, entende? A gente precisa dela. A gente é a sexualidade, sabe? Tudo tá nela. Tudo na nossa vida tá em torno da sexualidade. Quero te fazer uma pergunta. Como a gente oferece ajuda na rua? É sério essa pergunta? Mas olha, eu costumo dizer assim que... Bom, eu advogo pela convivência. Não fujo disso. Essa pergunta, ela é do outro lado, tá? Do outro lado, sem ser a físio, sem ser o fisioterapeuta. Não, porque às vezes a gente vê muita... Assim, já invade o espaço da pessoa. Às vezes você não quer ajuda. Não tô precisando de ajuda, gente. Eu tô me virando muito bem aqui sozinha. Mas existem pessoas invasivas, né? Que falam assim, não sei o quê. Fica na superproteção, acha que é incapaz de fazer aquilo. Sim. Bom, né? Olha, eu posso estar parada em algum lugar. Sempre passa alguém e pergunta, tá precisando de ajuda? A minha vida, ela é independente graças à ajuda de todas as pessoas. Eu moro sozinha, eu me viro sozinha, mas é graças às ajudas de todas as pessoas que passam por mim que eu sou tão independente e tenho uma vida independente. Então, ninguém é tão independente, ninguém. Com ou sem deficiência, que não precise da ajuda do outro. Isso é muito profundo. É a verdade mais que absoluta. Talvez isso já responda a sua pergunta. Sim. Agora, vamos inverter. É necessário também que as pessoas, ou nós aprendamos a receber um não. Sim. A entender um não. Não é que eu esteja ali, que eu seja cadeirante, por ser cadeirante, que naquele momento eu vou precisar de ajuda. Né? Mas se eu disser não, que você receba, ok, tudo bem, valeu, tchau. Sem mágoa. Então a gente precisa primeiro aprender a receber um não. Então não é que as pessoas são invasivas, não é que a pessoa com deficiência é mal-humorada, não é nada disso. Cada um é um. Mas ninguém está preparado para receber um não. Principalmente de um cego, de uma pessoa com deficiência. Então, o cego é arrogante, a pessoa com deficiência é estúpida. Porque se você faz a pergunta, né, você precisa de ajuda? Se você achar, né, que não pode receber um não, então nem pergunta, né? Nem passa. Olha, eu respondo essa pergunta diariamente, não é menos de 10 vezes, assim, por dia. Todo mundo, aonde eu tô, na academia, tá precisando de alguma coisa, tá precisando de ajuda e tal. Eu falei, não, mas se eu precisar, eu grito o tempo todo. Não, mas se eu precisar, vou chamar. Aí eu falo, não, tá tudo bem, mas eu sempre preciso, hein? A pessoa, sim, sabe? Porque você tá bem resolvida com essa situação. Mas eu não... É uma coisa que eu acho impressionante no meu dia a dia. Todo mundo, se eu parar em qualquer lugar,
tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem? Se estiver quieta, parada, passar um desconhecido lá longe, ele para e pergunta, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Sim. Não, tá tudo bem, Mas perfeito. que bom, então, também, né? É isso. Eu acho que o brasileiro é uma assim. É muito assim. Porque às vezes a pessoa tá naquele momento que ela quer viver aquele momento. Ela quer passar por aquilo dali, E eu né? tô sempre receptiva a isso. Eu tô sempre aberta a isso. Eu não tô com a cabeça baixa, não tô olhando no celular, eu tô sempre aberta a isso. Então, essas relações me constroem, essas relações fazem parte do meu trabalho. Eu levo isso, por exemplo, como estou trazendo aqui agora. Sim. Essas histórias são suas inúmeras. experiências, as né? experiências. Então, eu sou aberta a isso, eu gosto dessa relação. Eu vivo para essas relações. Assim. Então, por isso que quando eu quero ficar quietinha, eu tô lá no casulo. Porque a deficiência também me faz ser muito popular. Sim. Faz, apesar, né, de mesmo como que professora... você não quer a pessoa é conversar notada, hoje, mas né? você tem que A pessoa conversar. notada, né? Como é impressionante. Isso é de cada um também, sabe? Não significa que todos os cadeirantes são iguais, viu? Sim, Porque tem muitas pessoas que vêm e colocam a mão em mim. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Sabe, porque conhece um cadeirante e acha que sou eu a cadeirante que ele conhece e tal. E mas agora tudo a gente... bem, mas peraí. Mas é porque você também tem essa luz, assim, né? Que dá vontade da gente chegar e conversar, porque... Não, no primeiro dia nós ficamos 1 hora conversando no telefone. Gente, mas para. Eu falei com a Liviana, eu falei, eu acho que eu que quero atender ela, porque, gente, eu vou aprender com ela. É uma loucura, assim. Olha, vocês estão demais. Eu que tenho que parabenizar, né, pelo trabalho e também uma pena não ter descoberto antes, né? Demorei tanto. Mas acho que chegamos no momento, né? Era o momento. Até chegar. Aproveitando a oportunidade, trazendo aqui pra gente, né, da parte da fisioterapia, o que a fisioterapia representa, assim? Nem toda pessoa com deficiência precisa de fisioterapia no sentido de reabilitação, né? Mas você tem... Ai, gente, não posso nem descrever tudo que você representa. Ó quem fala. Na minha vida da fisioterapia. Porque, assim, embora, né, acho que é impossível você lembrar, mas eu lembro muito bem de você no meu momento de aprendizado, você né? Viu? E, assim, sempre muito aberta. Então, essa coisa de estar aberta e de ser luz não tem jeito, tá? É pra todo mundo em todo lugar, porque eu, inclusive, me achava, assim, super próxima. Olha aí, tá vendo? E é engraçado. Eu conhecia tanto da Mariana. A melhor amiga dela, É tão legal, né? Porque isso foi, para mim, uma grande escola. A Mariângela, que é a minha fisioterapeuta, né? Com quem eu... Mariângela, em breve é você aqui na mesa com a gente, hein? Um beijo pra você. Ela realmente é, assim, a minha grande referência, sabe? Na fisioterapia. Ela foi com quem eu aprendi tudo, e o fato dela já ter me levado lá, né, quando você era aluna, e que foram várias alunas dela, assim, várias turmas, faz muito sentido hoje, porque quando eu ia para lá, eu ia para ela demonstrar o que ela fazia comigo, o que eu fazia, e que eu era isso, que eu era a bailarina e tal, e nananã. E hoje, sabe, eu já vou para lá para falar mercado de trabalho, para falar da vida, para falar... Então, isso foi muito importante. Talvez ela não saiba, mas ela foi, assim... chegou a me arrepiar, porque muito importante para mim. Como faz diferença na vida, assim, faz né, muita da pessoa. diferença. Ela faz assim, diferença na vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Enquanto você é paciente, enquanto eu aluna... Eu funcionária. Enquanto bailarina, ela não sossegou enquanto eu não materializei com ela o Rodopios e Piruetas, sabe? Que é o projeto dela, da MSCAM, que é tocado por vários outros profissionais de lá da equipe, um projeto de extensão. Então, ela é formidável. E nunca para Mariângela era impossível fazer alguma coisa. Então, conseguiu levantar. Não, que ótimo! Levantou o braço, agora você pode desse braço, bem mais para cá o braço. Sabe? Era sempre um mar de possibilidades. Sempre um mar de possibilidades. Então, ela para mim foi uma grande escola. Por isso, demorei, assim, para encontrar alguém
que tenha esse feeling como a gente tem, como eu tenho com a ginástica, quando eu estou ensinando, né, o movimento como professora. É uma coisa de dentro, é um amor, uma paixão por aquilo, de você executar aquele movimento, seja da forma como você é capaz de fazer e não como tem que ser. Sim, então, essa é uma grande diferença na minha vida. Então, hoje, eu tenho 32 anos como cadeirante, eu tenho uma lesão medular nível T10. Eu sou paraplégica. Então, a fisioterapia nunca vai ocupar o lugar da educação física, que é a minha área, e nunca a educação física vai ocupar essa área da fisioterapia. O que eu faço na minha área da fisioterapia é uma coisa, e o que eu faço na fisioterapia eu não faço na educação física. Por isso, hoje eu tenho uma manutenção. Eu não concebo jamais deixar de fazer a fisioterapia como uma manutenção de vida. E eu vejo essa falha das pessoas com deficiência física, sobretudo, de parar de fazer a fisioterapia por diversos motivos, mas principalmente porque não vê resultado. Não andei, não fiz isso, não quero mais. E não é isso, as mudanças são muito mais internas, são muito mais do ponto de vista da saúde integral, né? Por exemplo, eu tenho 32 anos de lesão, o meu pé, né? O meu pé é pé, não é um pé que não teve equino, né? Equino, que é característica de quem tem uma lesão medular, né? Você vai... E é uma guerra, então você precisa estar com um profissional que vai ter esse olhar que a educação física, como é minha área, não vai ter. Por mais que eu entenda, eu preciso de alguém que faça esse trabalho, e não eu fazer por mim, sabe? Porque não estudei para isso. Então, são duas áreas que se complementam muito, e eu tenho uma consideração enorme pela fisioterapia, por esse amor que eu vi a Maria Ângela integrar junto aos seus pacientes, até hoje. Né? Ela está se aposentando, né? Então está abandonando. Olha, nosso tempo está se encerrando. Já foi? Não, muito rápido. Nossa, que rápido. O papo é bom, descobre rapidinho. Do jet ski. Gente, de jet ski não vai dar nem tempo. Jet ski. A gente vai começar de jet ski daqui a pouco. Vamos dar uma volta. Nós temos que marcar outro. Eu quero muito, assim, que as pessoas descubram isso também. Eu sou a primeira mulher cadeirante no Brasil a ter a RAIS Amador, que é a carta que dá direito, autorização a pilotar moto aquática e lancha. Que legal. Mas a minha modalidade esportiva... pode convidar a gente. Eu nunca andei de jet ski. Nunca andei. Nós vamos ter que entrar na fila, tá vendo? Primeiro, preciso saber como é a aquabilidade de vocês. Não, nenhuma, zero. Não vai. Então, não leva. Mas a gente põe colete. Colete é obrigatório para todo mundo. Mariana, quero te agradecer imensamente por aceitar nosso convite, por não botar obstáculos quando nós colocamos os nossos próprios obstáculos, eu principalmente. Imagina. Né? Depois de um tempo, eu falei, peraí, como que vai ser isso, né? Mas assim, eu queria finalizar aqui com um assunto que é um marco aqui do MyPhysioCast, né? Porque nós somos mulheres, nós somos profissionais, né? E nós gerimos a nossa própria vida, seja ela profissional, financeira, que não tem como desvincular, né? A pessoa com deficiência, ela também tem a conta para pagar, a casa para cuidar, a compra para fazer, o filho para brigar, o filho para brigar e por aí vai. Então, você nos representa, né? A sua história de vida representa esse canal, representa nossas vidas, a MyPhysio, porque a gente vem aqui, né, falando sempre do quanto a gente quer fazer a coisa dar certo. Esse canal aqui não é para falar apenas de fisioterapia, né? Também a gente aproveita para falar da fisioterapia, mas assim, a gente quer um canal aberto para que pessoas que vivam suas vidas dentro da sociedade, que encontram soluções, encontram suas limitações, porém querem fazer com que outras pessoas também se movimentem naquelas limitações. Nosso tempo está encurtadíssimo, mas assim, de primeira mão, né, agradecer por você aceitar nosso convite, embarcar nesse nosso desejo aqui de trazer informação, de que a sociedade entenda, saiba, seja a sociedade
que vai fazer uso de todas as políticas, de todas as referências que você deu aqui, ou seja, a parte da sociedade que por algum motivo convive e que vê que precisa mudar, porque eu acho que a gente precisa estar em constante mudança, né? Precisamos ter essa inquietude, né? E não achar que, não, mas esse assunto aí não é para mim porque eu não tô sobre uma cadeira de roda. Esse assunto não é para mim porque eu não preciso de fisioterapia. Esse assunto não é para mim, igual na semana passada a gente falou do episódio passado sobre saúde psicológica no trabalho. Mental, né? Então, assim, queremos inquietar mesmo as pessoas para que haja discussão, para que haja pensamento reflexivo e, assim, de alguma forma, mudar a sociedade a gente não vai, mas pelo menos há uma transformação aqui no nosso meio que já impacta em outras pessoas. Então, aqui na sala, nós estamos em 5 pessoas, que 5 pessoas pelo menos sejam impactadas com esse conhecimento excelente que você trouxe pra gente. Eu acredito que eu e Débora, todas as vezes que a gente senta aqui na mesa, a gente aprende alguma coisa que nos transforma pro próximo. E se a gente conseguiu tocar alguém também, né? Isso é importante. Uma pessoa só já... A vida é um grande aprendizado. Sim. Mas eu gostaria de só reforçar que a deficiência não é uma limitação, né? A limitação é posta pela sociedade, né? A minha deficiência não me limita a nada. Okay. Não existe essa palavra, você começou assim. Não existe, né? Ela existe, mas eu não faço uso dela. Assim. Muito eu não tô aqui obrigada para por ter superar aceitado o limites. nosso convite, viu? Fiquei muito feliz. Obrigada, eu que agradeço. Maravilhosas. Gente, segue nosso canal, compartilhe. Por Ativa favor. o sininho. Blim, blim, blim. É isso.